Olá, eu sou o professor Marcelo de Rezende Pinto, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e nesse breve vídeo vou apresentar os principais resultados do artigo Perfis de consumidores quanto ao nível de relação com os influenciadores virtuais. Esse artigo é oriundo de uma pesquisa que foi desenvolvida aqui no âmbito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e foi desenvolvida também pela professora Paula Carina Salume, da Universidade Federal de São João del Rei, e pelos mestrandos Maiara Lorena Oliveira Anacleto e Rainer Teodoro Souza. Pois bem, o que motivou a nossa equipe a pensar, a desenvolver essa pesquisa? Em primeiro lugar, é importante a gente levar em consideração que a gente vem percebendo aí nas últimas décadas a emergência de uma série de fenômenos atrelados a essa questão da indústria 4.0, também chamada quarta revolução industrial. Nesse novo contexto, a gente percebe uma série de fenômenos atrelados aí à digitalização, à interconexão, e muitas vezes a gente vem percebendo também o surgimento de novos atores que acabam com nesse novo contexto, ganhando notoriedade e visibilidade no meio digital. Entre esses atores, a gente já poderia citar aqui, que já acontece há muitos anos, a ideia dos chamados influenciadores digitais. Mas, ultimamente, o que a gente percebeu? A emergência de um novo tipo de celebridade, os chamados influenciadores virtuais. O que seriam esses influenciadores virtuais? Seriam, entre as várias características que a gente poderia citar deles, aqueles elementos não humanos, mas são avatares humanizados, ou seja, eles se fazem presentes apenas no ambiente virtual, mas se assemelham muito ao humano por suas características tanto físicas, psicológicas e sociais. Normalmente eles são criados por computação gráfica e inseridos no ambiente digital. Todo mundo aqui deve conhecer o principal influenciador virtual que nós temos aí no momento, que é o chamado Lu, a Lu da Magalu. Bem, e o que a gente percebeu? É que ainda parece faltar na literatura uma discussão maior sobre como os consumidores vêm se relacionando com esses influenciadores virtuais. Ou seja, em que medida essa nova categoria ou nova modalidade de influenciador ela vai conseguir de fato persuadir, sugestionar, instigar os indivíduos em direção a comportamentos relativos às marcas, decisões de compra e até o uso de produtos. Com isso, nós propomos uma pesquisa, claro que essa pesquisa ela foi muito mais ampla, aqui no nosso artigo é apenas um recorte dessa pesquisa, que buscou categorizar perfis de consumidores quanto ao poder que esses influenciadores possuem, assim como os níveis de satisfação social e atratividade advindos dessa relação entre, evidentemente, os consumidores e esses influenciadores virtuais, que estariam levando a mudança nas atitudes frente às marcas e nas intenções de compra. Pois bem, o nosso referencial teórico, passando aqui de forma bem rápida, trabalhou inicialmente com algumas discussões acerca da interação entre humano e máquina. Assunto que não é tão novo assim, mas que, claro, nos últimos anos ganhou aí um protagonismo interessante. E a gente também se preocupou, na discussão teórica do trabalho, a fazer uma discussão entre essa linha de evolução que passa dos influenciadores digitais aos influenciadores virtuais. Bem, com isso, nós chegamos a um modelo, o modelo que nós testamos na pesquisa, que basicamente é esse aqui, que tem como construto central essa atitude frente à marca, mas nós temos aqui como antecedentes o chamado poder de especialista desses influenciadores, o poder de referência, o poder de reciprocidade, o quanto que esse poder, essas categorias de poder aqui, estaria, de certa forma, influenciando a atitude frente às marcas, mas também a satisfação social de fazer parte daquele grupo e a atratividade que esses influenciadores provocariam nos consumidores. Essa atitude frente à marca, ela seria um antecedente das intenções de compra. Então foi esse o modelo que nós testamos aqui no nosso trabalho. Pois bem, na questão do método, nós conduzimos aí um survey eletrônico elaborado no Google Forms. Para compor o formulário, além daquelas questões tradicionais aí de perfil, nós lançamos mão de escalas também e suas respectivas referências, o poder de especialista, poder de referência, poder de reciprocidade, satisfação social desses três autores, um artigo de 2021.
e também os construtos atratividade, atitude frente à marca, atitude de intenções de compra desses autores aqui, Torres, Augusto e Matos, de um artigo de 2019. É importante a gente ressaltar que as escalas passaram por adaptação ao contexto brasileiro. Os dados foram coletados ali em finalzinho de 2021, novembro até fevereiro de 2022. Nós inicialmente obtivemos 212 questionários e depois das análises restaram 181 questionários válidos. Nós utilizamos aí um módulo do PLS para fazer a questão da análise de cluster, da clusterização. Pois bem, o principal resultado que nós chegamos foi esse, podemos sintetizar aqui nesse quadro. Claro que no nosso trabalho, no artigo escrito, a gente tem alguns outros detalhes que são interessantes, mas o principal a gente pode condensar aqui nesse quadro. Bem, nós conseguimos aqui 3 perfis com relação a essa relação dos consumidores com os influenciadores virtuais. Um primeiro perfil, que dá mais ou menos aí metade da amostra, em que a gente nomeou de adeptos aos influenciadores virtuais. São aqueles consumidores que têm uma melhor, vamos dizer assim, uma sensibilidade maior ao poder do especialista, ao poder de referência e de reciprocidade desses influenciadores virtuais e, de certa forma, né, são mais susceptíveis à influência deles. Aqui um perfil intermediário, que a gente vai chamar de apáticos com relação aos influenciadores virtuais, que nós tivemos aqui um N, né, são 39 consumidores da amostra, é aquele perfil ali que tem ali, que está uma situação mediana, né, que está intermediário. Ele não é tão influenciável, mas não é tão resistente aos influenciadores, esses resistentes, que seria o nosso terceiro perfil, que a gente tem um N aqui de 44, que representa ali aqueles consumidores que se mostram resistentes aos influenciadores virtuais. Isso porque, na maioria das questões, ou na média, eles se declararam não perceber poder de reciprocidade com relação aos influenciadores, nem se sentirem atraídos por eles. Pois bem, indo aqui já para as conclusões, a gente entende, né, que muito se investe nessa esfera aí do desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Por outro lado, até no campo do marketing, parece faltar mais estudos para entender um pouco a outra ponta do processo, que tem a ver com essa percepção dos consumidores com relação a esses avanços tecnológicos, né? Os resultados da pesquisa também ajudam a compreender como vem se desenhando essa relação entre humanos e máquinas, algo que é essencial. Os resultados da pesquisa também trazem contribuições que podem ser úteis para empreendedores e para gestores também de mercado e de gerenciamento de marcas. Bem, basicamente o trabalho era esse, e aí fica o convite para quem se interessar pelo assunto a ler o nosso trabalho. Muito obrigado.